Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dos versículos 19 ao 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Salmo responsorial retirado do Salmo 86, com o refrão retirado do Salmo 116, versículo 1a. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filistéia ou em Tiro ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 10, dos versículos 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Meditando a Palavra de Deus. Por obra e graça do Espírito Santo, o caminho da palavra, desde Jerusalém até os confins, Atos capítulo 1, versículo 8, chega a Antioquia da Síria. Os discípulos que se espalharam por causa da perseguição, além de pregar aos judeus, começaram a anunciar a boa nova aos gregos. Muitos acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A adesão ao Senhor por parte dos gentios foi confirmada pela Igreja-mãe de Jerusalém. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez identificados a partir do nome do Senhor: cristãos. No Evangelho, por ocasião da festa da dedicação do templo, os judeus, não todo o povo, mas as lideranças judaicas, reivindicam que Jesus fale abertamente se é ou não o Messias. Há um tom de malícia na questão, pois Jesus já havia dito por palavras e através de suas obras sinais quem ele era. Já apresentara suas credenciais ao transformar água em vinho, no sinal do pão, na cura do cego, etc. As obras e os sinais realizados por Jesus em nome do Pai dão testemunho dele. Deus te abençoe e te proteja.